mais uma vez aqui com vocês para nossa aula, gente. Nós vamos fazer então, né, aquele casaco lá maravilhoso com um ponto sensacional, aquele ponto lá que eu vou mostrar para vocês aqui, tá certo? Então, para a gente dar início à nossa aula então de hoje, nós vamos fazer a nossa corrente, né? Para esse material, para esse trabalho aqui, eu vou usar aqui a minha linha de algodão, tá? Da Anne, tá certo? Tá aqui, eu abri agorinha, vamos começar aqui. Então, vou usar a minha agulha 2,50 milímetros, vai ser a agulha que eu vou estar usando aqui, tá certo? Para o meu fio, a medida certa do casaco que eu vou fazer aqui com vocês, vai estar medindo na fita métrica 108 centímetros de quadril, tá? Nós vamos subindo, tá certo? Vai começar de baixo para cima. E tem 180 correntes aqui. Você já pega, faz as suas correntes aí, contando mesmo 180 correntes, ok? Para esse início, eu aumentei aqui mais 3 correntes, eu já aumentei. Então, a gente, 180 mais 3, 183 correntes. E eu vou pular 1, 2, 3 e vou fazer essa carreira todinha aqui, gente, de ponto alto. Essa vai ser a nossa primeira carreira de pontos altos, tá? Faça aí lentamente, tá? Enquanto a gente vai fazendo aqui. Se você for fazer de noite esse seu trabalho, essa peça, esse casaco, procura não fazer muito tarde. A cor preta, ela cansa os olhos, né? E faz mal também, força demais. Então, nós vamos aqui tá criando o nosso casaco preto. Deixa eu ir desmanchando aqui. E o que que acontece? Vamos fazer essa carreira todinha de ponto alto, tá? Todinha, todinha. Assim que eu finalizar, eu volto aqui com vocês, que a gente já vai dar início ao ponto, tá certo? Ao ponto novo aí, esse que eu divulguei para vocês aí, tá bom? Então, vamos fazer essa carreira toda e eu volto com vocês aqui para mostrar esse ponto. Terminada, então, a minha primeira carreira todinha de pontos altos, como eu havia dito que eu ia fazer ela completa aqui. Então, gente, nós vamos dar início ao nosso ponto. Vamos lá, gente? Vou mostrar para vocês, então, o passo a passo dessa segunda carreira. Uma dica muito importante, façam lentamente essa carreira, essa próxima aqui que nós iremos fazer, porque às vezes a gente está num trabalho lá na frente e a gente vê que tem alguma coisa errada. Quando a gente percebe, é bem no início, e lá vai a gente ter que desmanchar tudo de novo. Essa parte aqui é importante porque nós vamos precisar pular algumas casas, então precisa ser certinho mesmo, tá? Então, vamos lá, vamos fazer 3 correntes e vamos virar. Aqui, nesse primeiro momento, nós vamos fazer, olha só, um ponto alto já aqui, aonde tá a nossa corrente, tá? Que nós viramos. Vamos fazer uma correntinha e vamos fazer no mesmo lugar 2 pontos altos. Dessa forma aqui. Então, vai ficar 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos em um mesmo ponto de base, tá bom? Então, vamos lá. Agora, nós vamos fazer 2 correntes. Vamos fazer agora 3 pontos tela. Vamos lá. Pula 2 pontos altos. No terceiro, você faz o ponto alto no ponto de base. Faz 2 correntes novamente. Pula 2 pontos altos. No terceiro, faz o ponto alto no ponto de base. Mais 2 correntinhas e faz novamente, pulando 2 pontos altos. No terceiro ponto alto de base, você faz o ponto alto. E aqui nessa parte, nós já vamos fazer novamente esse primeiro ponto aqui. Vamos fazer novamente mais um ponto alto aqui dentro, no mesmo lugar. Uma correntinha e mais 2 pontos altos. No total, aqui dentro do ponto alto de base, vai ter 4 pontos altos, separados 2
corrente e mais 2 pontos altos. Ok? Até aqui? Então, vamos fazer agora mais 2 correntinhas. Vamos pular 2 pontos altos e no terceiro ponto alto de base, nós vamos fazer o ponto baixo. Dessa forma que vai ficar. Vamos fazer 3 correntinhas, certo? Gente, desculpa o barulho, que hoje tá meio agitado aqui perto de casa, tá bom? Então, vamos lá. 3 correntinhas e vamos pular 1, 2, 3 pontos altos. No quarto, nós vamos fazer um ponto baixo. Dessa forma. Vamos fazer agora 2 correntinhas, vamos dar a laçada e vamos fazer o ponto alto. Vamos pular 2 pontos altos no terceiro ponto alto de base e você faz o ponto alto. Então, vai ficar dessa forma aqui. E aqui, no mesmo ponto alto, nós vamos fazer novamente 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos. E vai ficar dessa forma aqui, gente. Ok? Sempre vai ser assim, ó. Esse ponto aqui, aí vai ter 3 telas. Novamente, esse ponto, que são 4 pontos altos separados com uma corrente. Vamos fazer esses detalhes aqui com um ponto baixo, tá vendo? E, novamente, esse outro aqui, que são 4 pontos altos separados por um ponto, por uma corrente. E agora, nós vamos fazer as 2 correntinhas e fazer o ponto tela. Pula 2 pontos altos no terceiro ponto alto de base e você faz um ponto alto. Novamente, 2 correntinhas. Sempre quando for fazer o ponto tela, dá espaço de 2 correntes. E pula 2 pontos altos no terceiro, faz o ponto alto no ponto de base. 2 correntes novamente, pula 2 pontos altos, no terceiro faz o ponto alto no ponto alto de base. Quando você conclui sempre 3, você já faz novamente mais um ponto alto no mesmo lugar, uma corrente e mais 2 pontos altos aqui dentro, no mesmo lugar, que dá um total de 4 pontos altos. Sempre nós vamos repetir, tá? Esse ponto aqui, aí o ponto tela, aí aqui com ponto baixo, novamente os pontos altos separados aqui com uma corrente, depois o ponto tela de novo. E em seguida vai vir qual? É esse aqui com ponto baixo. Como vai ser? 2 pontos baixos. Desculpa, gente. 2 correntes, pula 2 pontos altos. No terceiro ponto alto, você faz o ponto baixo. E aqui, sempre nessa parte, vai ser 3 correntes, tá? 3 correntes. Quando é 3 correntes, nós pulamos 1, 2, 3 pontos altos. No quarto, fazemos o ponto baixo. E aqui, 2 correntes, dá laçada, pula 2 pontos altos, no terceiro já faz o ponto alto no ponto de base. Em seguida, você vai fazer no mesmo lugar mais um ponto alto, uma correntinha e mais 2 pontos altos no mesmo ponto alto de base. No total, vai ser 4, tá certo? E nós vamos, então, fazer isso na carreira todinha. Quando chegar quase no final, eu mostro para vocês como que vai ficar, tá certo? Mas vamos fazer mais uma vez para vocês verem. Então, sempre vai ser assim. Vai ser o pontos altos, o ponto tela, e de novo esses 4 pontos altos. Em seguida, então, quando forma os 2 pontos aqui no canto, já faz os pontos baixos aqui com as correntes. Ou seja, nós vamos fazer agora aqui os pontos tela novamente, pulando 2 pontos altos, no terceiro ponto alto de base e fazer o ponto alto em cima. 2 correntes novamente, pula 2 pontos altos, no terceiro põe o ponto alto no ponto alto de base. Mais 2 correntinhas, pula 2 pontos altos e no terceiro ponto alto faz o ponto alto no ponto de base. E aqui sempre nós já vamos fazendo os 2 pontos altos que pede, né, no gráfico, uma corrente e mais 2 pontos altos no mesmo lugar, gente. Nunca esqueça que é no mesmo lugar. E aqui nós já vamos fazer aquela parte que é as correntinhas, que são 2 correntes, pula 2 pontos altos, faz no terceiro ponto alto um ponto baixo. Aqui nós já fazemos 3 correntes.
e pula 3 pontos altos. No quarto, fazemos novamente o ponto baixo. Depois, nós fazemos 2 correntes, damos a laçada para fazer já o ponto alto, pulando 2 pontos altos. No terceiro, faz o ponto alto no ponto alto de base. E assim, nós vamos novamente fazendo 2 pontos altos, uma corrente e novamente 2 pontos altos no ponto alto de base. Vamos lá, gente, fazer a carreira todinha e eu volto no finalzinho aqui com vocês. Pronto, gente, voltando aqui com vocês, eu já fiz então a minha segunda carreira todinha, como vocês estão vendo aqui. Gente, novamente peço desculpa aí pelo barulho, tá bom? Mas vamos lá. Gente, eu tô chegando aqui no final junto com vocês, tá? Aqui, ó, já fiz os meus 4 pontos altos, 2 pontos separados por uma corrente, mais 2 pontos altos, né? No total do mesmo lugar, 4 pontos altos. Então, nós vamos fazer 2 correntes pra gente fazer o ponto tela. Pula 2 pontos altos, faz 2 correntes novamente. Pula 2 pontos altos, no terceiro faz o ponto alto no ponto de base, faz novamente 2 correntinhas e nessa parte aqui a gente já faz aqui, bem aonde é a corrente que vira, nós vamos fazer aqueles 4 pontos altos, um ponto alto no mesmo lugar, gente, outro ponto alto, uma corrente e 2 pontos altos novamente, tá? Depois nós vamos fazer o acabamento nele todinho, tá, gente? Vamos passar, então, nesse momento, para a terceira carreira do nosso trabalho. O que que a gente vai fazer aqui, então? Agora, nós vamos fazer o quê? Olha só, essa parte aqui é bem importante, tá? Nós vamos fazer 3 correntes, vamos virar o nosso trabalho e vamos fazer um ponto alto aqui dentro, gente, ó, do espaço dos 2 pontos altos. Vamos fazer aqui um ponto alto, desse jeito que vai ficar. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos fazer 2 correntes, que agora nós vamos fazer tela em cima de cada tela. Dessa forma, ó, dá uma laçada e faz o ponto tela, o ponto alto em cima do ponto alto de base, formando, então, aqui, ó, o nosso ponto tela. Vai ficar assim, dessa forma. Isso aqui depois a gente vai ver, eu vou mostrar pra vocês quando voltar na terceira carreira como é que vai ficar isso aqui. Nós vamos fazer 2 correntes e vamos fazer o ponto alto no ponto alto de base, formando então o nosso ponto tela. E aqui mais 2 correntes. E aqui é o seguinte, nós vamos dar uma laçada e fazer esse mesmo ponto aqui dentro desse espaço aqui agora, ó, dentro do espaço das 2 correntes de uma corrente que você chegou a fazer, lembra? Então, serão 2 pontos altos no mesmo lugar, uma correntinha e mais 2 pontos altos também aqui no mesmo lugar, certo? E aqui, então, vai ficar dessa forma. Vamos fazer 3 correntes. Nessa parte aqui, nós vamos fazer apenas aqui, ó, no meio, nesse meio aqui, um ponto baixinho, um ponto baixo. Vamos fazer 3 correntes novamente e fazer os 4 pontos altos aqui, ó, entre esse ponto que você fez, que deu espaço da corrente. Lembram, gente? Então, serão 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos no mesmo lugar, certo? E aqui nós vamos fazer novamente 2 correntes e fazer o ponto alto em cima de cada ponto alto de base, formando então o nosso ponto tela. Dessa forma aqui, normal, sempre com espaço de 2 correntes, tá certo? Aqui novamente mais 2 correntinhas e vamos fazer aqui novamente, aqui dentro, 4 pontos altos, né? Separados por uma corrente, 2 pontos altos, mais uma correntinha e mais 2 pontos altos aqui no mesmo lugar. Olha, gente, vou mostrar pra vocês como é que tá ficando. Então, vai ficar dessa forma aqui, desse jeito aqui. Deixa eu desmanchar aqui, gente, meu fio. Então, chegando aqui, né, nessa parte que nós fizemos 4 pontos altos aqui, serão sempre 2 pontos altos, uma corrente mais 2 pontos altos. E aqui nessa parte nós já vamos fazer 3 correntes,
fazer o ponto baixo aqui nesse meio, fazer 3 correntes aqui novamente e fazer 4 pontos altos aqui, ó, sendo que são 2 pontos altos, uma correntinha e mais 2 pontos altos. A roupa, o nosso casaco todinho, do corpo todo, vai ser feito dessa forma, seguindo esse passo a passo aqui. Não mudará nada, gente, tá? Então, 2 correntes, fazer o ponto alto no ponto alto de base, para formar, então, o nosso ponto tela. E, novamente, então, 2 correntinhas, fazendo o nosso ponto alto no ponto alto de base, formando o nosso ponto tela, 2 correntinhas. Opa, deixa eu desmanchar novamente aqui meu fio. E aí, aqui, nós já vamos fazer novamente 2 pontos altos aqui dentro, separados, então, com uma correntinha, né? Aqui é a corrente, e mais 2 pontos altos no espaço entre esses 2 pontos altos no ponto de base. E então, formaremos o nosso casaco, né? E vamos crescer. Novamente, quando eu chegar aqui no final, eu volto aqui com vocês para mostrar como que vai ser a parte que vira. E depois, quando a gente chegar aqui, eu quero mostrar para vocês também como vai ser esse passo a passo. Não tem erro, gente. Faço um em cima do outro, tela por sobre tela. Aqui são 3 correntes agora, fazendo o ponto baixo aqui, vai ficar esse acabamento aqui. Estão vendo? Vai ficar lindo, gente. Eu volto quando eu terminar e quando eu chegar aqui no final para virar, e eu volto com vocês. Voltando aqui com vocês, pra gente fazer essa parte aqui, eu vou mostrar para vocês, né, esse finalzinho aqui, como que vai ficar também, tá? Olha, sempre ponto por cima de pontos, agora sempre vai ser assim. Nós vamos fazer, então, as nossas 2 correntes para fazer o ponto tela, né? 2 correntes novamente, ponto alto aqui em cima do ponto alto de base. E aqui mais 2 correntes, e aqui vai ser dessa seguinte forma: nós vamos fazer um ponto alto aqui dentro do nosso primeiro ponto aqui, e vamos fazer um outro ponto bem aqui nesse lugar aqui, ó, em cima, tá vendo? Da correntinha que vira. Vamos fazer, então, 2 correntinhas, vamos fazer esse ponto aqui de baixo, aqui dentro, gente, tá vendo? Dessa forma aqui que vai ficar, ó. Fizemos as 2 correntinhas, viramos o nosso trabalho e vamos fazer, então, os 4 pontos altos. Aqui, essa corrente que vira já equivale ao ponto alto, então já tem 2, ó, que eu já fiz um ponto alto aqui. Vamos fazer uma corrente e vamos fazer mais 2 pontos altos aqui dentro, no mesmo lugar, certo? Por fim, então, nós fizemos o ponto daqui de baixo. E vamos continuar da mesma maneira, ponto por cima de ponto. Como vai ser isso? 2 correntinhas, e vamos fazer o ponto tela, ponto alto em cima do ponto de base, mais 2 correntinhas, vamos continuar fazendo aqui o ponto alto em cima do ponto de base, formando então o nosso ponto tela, e aqui dessa forma 2 correntinhas, e novamente em cima, novamente aqui dentro do nosso ponto, serão 2 pontos altos, uma corrente, no mesmo lugar, mais 2 pontos altos. Aqui, então, vai ser o seguinte: 2 correntes, vamos fazer um ponto baixo bem aqui, dessa forma, vamos fazer 3 correntinhas, vamos fazer um ponto baixo bem aqui, desse outro lado, e nós vamos fazer, ó, tá vendo? 3 espaços, que nem essa primeira aqui, essa segunda carreira. Vamos fazer, então, 2 correntes e fazer esses 4 pontos altos aqui no mesmo lugar, como vocês estavam aí fazendo, tá? Dessa forma aqui. Ou seja, aqui, quando nós chegamos aqui, então, nós vamos fazer 2 correntes, fazer o ponto baixo, aqui serão 3 correntes, ponto baixo, 2 correntes, e vamos fazer os 4 pontos altos aqui. E aqui,
novamente, ponto alto, para formar aqui o nosso ponto tela, 2 correntes, ponto tela, 2 correntes novamente, e vamos fazer aqui, ó, dando a laçada, os nossos 4 pontos altos aqui, separados com uma corrente aqui, ó, 2 pontos altos, mais 2 pontos altos no mesmo lugar. E aqui, novamente, será dessa forma. 2 correntes, tá vendo? Faz o ponto baixo aqui, 3 correntes, o ponto baixo aqui, e mais 2 correntes aqui. Vamos fazer, então, os 4 pontos altos aqui dentro, né? Separados, então, com a nossa corrente, que serão 4 pontos altos. E aqui, novamente, tela por cima de tela. Vou novamente fazer na carreira todinha. Quando chegar aqui, aonde eu tenho certeza que ficou a dúvida de vocês, a gente volta aqui com vocês para mostrar, tá bom? Bom, gente, aqui, ó, cheguei no final aqui com vocês. Essa parte aqui todinha vai ser bem simples agora, gente. Quando vocês forem fazendo mais 2 carreiras, vocês vão ver que vocês vão fazer automaticamente. Não precisa ver gráfico, não precisa ver nada, porque é só copiar o que está embaixo, tá bom? E como a gente tá vendo, deixa eu desmanchar aqui. Como a gente tá vendo que vai ser o seguinte, olha só. Começou aqui, né? Nessa primeira parte, que aqui, ó, são 3 argolinhas, ó, dessa forma. Então, a única coisa que vai ficar mudando vai ser essa parte aqui. O resto todinho é igual. E deixa eu mostrar pra vocês aqui, esse finalzinho aqui, porque que eu optei para fazer dessa forma essas pontas, tanto essa como a outra daqui. Porque eu não quero que o meu casaco fique muito assim pontudo pro lado de fora. Então, a gente vai alternando aqui também. Vamos fazer aqui os 4 pontos altos. E aqui nós vamos fazer 2 pontos altos. Agora, nós vamos fazer novamente os 4 pontos altos aqui dentro. Como é que vai ficar? Normal, 2 correntinhas, pra gente formar também o nosso ponto tela. Quando chegar aqui no final, nós vamos fazer, então, os 2 pontos altos aqui dentro, entre esses 2 pontos altos que você tinha feito outra hora. Uma corrente e, novamente, 2 pontos altos. Certo? Pode ver que a gente também está alternando aqui. Depois, vai ter um acabamento aqui nele todinho. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos fazer, então, 2 correntinhas. Vamos virar o nosso trabalho e vamos fazer aqui dentro um ponto alto. Vai ficar dessa forma aqui, que vai formar 2 pontos altos aqui. E depois, quando a gente voltar a outra carreira, a gente vai fazer aqui entre os 2, 4 pontos altos, tá bom? E o que a gente faz, então? As 2 correntinhas pra gente fazer o nosso ponto tela, como a gente já estava fazendo. Aqui não muda mais nada, é só ir fazendo igual a carreira de baixo. 2 correntinhas, agora aqui dentro, sempre vão ser os 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos também aqui dentro. E aqui nessa parte é que muda, lembra? Já tem aqui as 3 argolinhas, então nós vamos fazer nessa carreira 2 argolinhas. E vai ficar, então, são 3 correntes. Quando for 2 argolinhas, são 3 correntes. Faz o ponto baixo aqui, 3 correntes novamente, e faz, então, já vem pra cá, pra esse lado, fazendo os 2 pontos altos com a correntinha, formando os 2 pontos altos novamente. Certo? Olha só. Então, nessa carreira aqui, nós já vamos fazer só 2 argolinhas. Quando nós voltarmos a outra carreira, já vão ser 3. É a única coisa que vai mudar nosso trabalho todinho. E o que vai acontecer, então? Nós vamos fazer todo esse trabalho, crescendo ele,
E aí vai determinar o tamanho que você quer ele. O meu casaco, ele vai começar na cintura, tá? Ou no quadril, gente, ok? Esse casaco, ele vai começar pelo quadril, subindo. Ou seja, ele vai ser bem grande. E ele também, eu esqueci de falar pra vocês, que ele é um casaco G, tá? A minha cliente usa G. Não vai ser, então, se você tá procurando aí fazer pro seu tamanho que seja P ou que seja M, tem que diminuir a quantidade, sim, de correntes, certo? E lembrando que essa parte aqui dos pontos altos, ela é importante, mas essa segunda carreira é a mais importante. É ela que vai levar você para cima e só indo na sequência, sem mudar mais nada. Agora aqui, então, as 3 correntes, fazendo o ponto baixo aqui, 3 correntes novamente, e já vem para cá fazendo o ponto alto. E fica, então, dessa forma aqui. Nós vamos, então, gente, fazer esse passo a passo. Eu, no meu caso, desde o quadril até ali a parte do seio, perto das axilas, que é onde eu vou voltar aqui com vocês, pra gente, então, fazer a divisória aí do nosso braço, das mangas, ok? Então, é isso que vai acontecer. Vamos fazer, deixa eu mostrar aqui. Vamos fazer ele todinho, todinho. Lembrando que essa parte aqui são 3 correntes e vai formar 2 argolinhas. Vamos voltar novamente a outra carreira, que já vai ser, então, 3 argolinhas aqui. É só o que vai mudar na peça, ok? Sempre vai ficar alternando só esse meio aqui. O resto todinho vai se repetir. E no meu caso aqui, lembrando que eu fiz dessa forma. Eu alternei também 4 pontos altos, depois só 2. 4 pontos altos e depois só 2. 4 pontos altos, depois 2. Isso também nas pontas aqui também vão ser alternados, tá bom? E aqui no meio também. Eu vou voltar aqui com vocês quando tiver já no tamanho que eu quero para fazer já a divisória das mangas. Então, você escolhe aí o tamanho que você vai confeccionar esse seu casaco. Lembrando que vai ficar dessa forma aqui. Deixa eu mostrar para vocês como que vai ficar o nosso casaco, então, certo? Dessa forma, eu vou subir até chegar aqui aonde eu quero para fazer as divisórias das mangas. Então, vamos lá. Quando eu chegar aonde eu quero, eu volto aqui no vídeo com vocês.